Nesse vídeo eu vou responder exercícios de matemática que tem uma relação direta com regra de 3. Cada um desses exercícios aí fui eu que digitei utilizando o LaTeX. Inclusive eu fiz uma live mostrando passo a passo de cada uma das questões sendo digitadas. Se você quiser acompanhar essa live, primeiro link aqui na descrição. Bora para a resolução. Questão 1. Qual a área e o perímetro de um campo de futebol de base 25 metros e altura 5 metros? Primeira coisa a saber é que um campo de futebol ele tem a forma de um retângulo, e para calcular a área de um retângulo, nós temos a base vezes a altura. Como a base aqui é 25 metros e a altura é 5 metros, então a multiplicação vai ser 25 vezes 5 e resulta em 125 metros quadrados. E o perímetro é a soma de todos os lados, então a gente tem aqui perímetro igual base mais altura mais base mais altura. Ou então, 2 vezes base mais altura. Como a base é 25 e a altura é 5, isso é a mesma coisa que 2 vezes 30, que resulta 60 metros. Esse é o nosso perímetro. A alternativa correta, então, é a letra A. 125 metros quadrados de área e 60 metros de perímetro. Bora para a próxima. Questão 2. Calcule a área e o perímetro da figura abaixo. E aí a gente tem um trapézio. Lembrando que a área do trapézio é a base maior somada com a base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior desse trapézio aqui é 10 centímetros, a base menor é 5 centímetros, então vou somar essas duas aqui, multiplicar pela altura, que é 6 centímetros, e dividir isso daqui por 2. E aí fica fácil de fazer a continha, né? Eu tenho 10 mais 5 resultando 15, 6 dividido por 2 resulta 3, então isso aqui é a mesma coisa que 15 vezes 3, que é a mesma coisa que 45. Então, 45 centímetros quadrados é a área dessa base aqui. Portanto, tem que ser a alternativa C ou a alternativa A. Não vai ser a B, não vai ser a D. Então, vamos lá calcular o perímetro agora. Perímetro é a soma de todos os lados. Nós temos aqui 12 centímetros desse lado aqui, somado com 12 centímetros aqui também, somado com 5, somado com 10. 12 mais 12 resulta 24, 5 mais 10 resulta 15 e 15 mais 24 resulta 39. Ou seja, alternativa C. Bora para a próxima. Questão 3. Calcule a área de um quadrado de lado A, sabendo que o raio da circunferência circunscrita a esse quadrado mede 2 vezes raiz de 2 centímetros. Essa medida aqui. Bom, pensa o seguinte comigo. Aqui de cima até aqui, nós temos 2 vezes essa distância, certo? Então aqui nós teríamos, nessa partezinha vermelha que eu fiz aqui, ó, 4 raiz de 2, né? É a mesma coisa que 2 vezes a raiz de 2. Beleza? Então eu vou desconsiderar essa daqui por enquanto. Vamos pensar nessa grandona aqui. Por que é legal pensar nessa? Porque aí nós temos aqui um lado que é A, o outro lado de baixo que também vale A. E aqui podemos utilizar o teorema de Pitágoras, porque é um quadrado, então aqui o ângulo é reto. Portanto, temos ali a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é 4 raiz de 2 elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos ali são iguais, né? Eu tenho o A e o A, ambos ao quadrado. A ao quadrado mais A ao quadrado resulta 2A ao quadrado. Eu pegar isso daqui e elevar ao quadrado vai resultar para a gente 4 vezes 4, que é 16, vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, que é a mesma coisa que 2. Posso cancelar esse 2 que está multiplicando com esse 2 que está multiplicando aqui. E agora temos A ao quadrado igual a 16. Faço essa potência aqui em forma de raiz quadrada, obtendo o lado desse quadrado, que é 4. Raiz quadrada de 16, 4. E é importante lembrar aqui que a gente descobriu o valor de A, mas o exercício está perguntando para a gente qual é a área de um quadrado que tem o lado A. E a área desse quadrado é A vezes A, porque é um quadrado, né? Então, a resposta certa aqui é 16 centímetros quadrados. O A é apenas o lado desse quadrado. Bora para o exercício 4. Questão 4. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Ou seja, a distância desse pontinho até esse pontinho aqui é de 8.000 metros. É isso que ele percorreu em linha reta. Nessa situação, qual a altura que se encontra o avião ao percorrer essa distância? Então está perguntando qual é a altura em relação ao solo. Vamos traçar aqui uma linha vermelha para representar essa altura. Como a gente vai descobrir qual dessas relações aqui nós vamos utilizar? Basta a gente observar aqui o ângulo e pensar o seguinte, ó, eu tenho o lado oposto a esse ângulo
E a gente tem aqui o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Esse aqui recebe o nome de hipotenusa. E esse aqui, que é oposto ao ângulo, a gente chama de cateto oposto. E aí, lembra dessa relação? Cateto oposto sobre a hipotenusa é justamente ali o que a gente chama de seno. Então, o seno de 40 graus vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O exercício pediu para a gente chamar o seno de 40 graus de 0,64, então a gente vai fazer isso. 0,64 é igual ao cateto oposto, que é justamente o valorzinho de H que a gente deseja descobrir, sobre a hipotenusa, que é 8.000. Para isolar o H, a gente tem esse 8.000 aqui que está dividindo. Do outro lado, ele vai fazer o contrário, vai ficar multiplicando. Então, temos 0,64 vezes 8.000. É igual à altura. E aqui temos duas casas decimais, que a gente pode cancelar essas duas casas decimais com 2 zeros aqui, ficando simplesmente com a continha 64 vezes 80. 64 vezes 80 resulta 8 vezes 4, 32. 8 vezes 6, 48. Com 3 que foram 51. Lembra do zerinho que a gente deixou à direita ali? Portanto, a altura é igual a 5.120 metros. Alternativa A. Questão 5. Uma porção de tijolos está arrumada formando um paralelepípedo retângulo que ocupa um espaço de 30 metros cúbicos. Sabendo que as dimensões de cada tijolo são 20 centímetros por 20 centímetros por 10 centímetros, calcule a quantidade aproximada de tijolos existentes. Bom, a partir dessas dimensões aqui, a gente consegue determinar o volume de um tijolo. O volume de um tijolo vai ser a multiplicação ali das dimensões, né? 20 vezes 20 vezes 10 centímetros cada uma das unidades aqui. Então, eu vou fazer a continha da seguinte forma. Ó. Eu tenho zeros à direita. Vou lembrar desses 3 zeros à direita depois, mas primeiro eu vou fazer a conta assim, ó. 2 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 2, 4 vezes 1, continua sendo 4. E aí vou repetir esses 3 zerinhos aqui, beleza? 4.000 centímetros cúbicos. Esse é o volume de um tijolo apenas. E a gente sabe que tem um espaço de 30 metros cúbicos repleto desses tijolos aí. Para a gente saber quantos tijolos a gente tem no total, teria que pegar esses 30 metros cúbicos e dividir esse volume pelo volume de um só tijolo, que é 4.000 centímetros cúbicos. Mas aí, para a divisão ficar correta, eu tenho que transformar aqui na mesma unidade de medida. Aqui está em metros cúbicos e aqui está em centímetros cúbicos. Eu tenho que deixar os dois ou em metros cúbicos ou em centímetros cúbicos. E aí, pensa comigo aqui, ó. 1 metro cúbico é justamente você pegar ali, ó, 1 metro, multiplicar por 1 metro, multiplicar por 1 metro, essas 3 dimensões. 1 vezes 1 vezes 1 resulta 1 metro cúbico. Mas também 1 metro equivale a quantos centímetros? 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, se eu quero deixar em centímetros cúbicos, basta lembrar disso aqui, ó. Você não precisa decorar fórmulas. Lembra da ideia que aí você não precisa decorar, ó. 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros. Eu vou ter o que ali? 1 metro cúbico equivale a 1, e aí quantidade de zeros aqui, ó. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Se a gente multiplicar esse 100 vezes 100 vezes 100, nós teremos 1 milhão, centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico. Bom, se 1 metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos, então 30 metros cúbicos vai ter 30 vezes essa quantidade ali, né? 30 metros cúbicos é igual a 30 milhões de centímetros cúbicos. Então é isso que a gente vai escrever aqui. Ao invés de 30 milhões. E agora sim está em centímetros cúbicos também. A gente pode cancelar aqui 0, 0, 0 com esse 0, 0, 0. E resta essa divisão aqui para ser feita, ó. 30.000 dividido por 4. Mas dividir 30.000 por 4 é a mesma coisa que dividir 15.000 por 2. Acho mais fácil fazer assim. A gente simplificar tanto o nosso dividendo quanto o nosso divisor. Então temos 15.000 dividido por 2, que resulta, vai lá, 15 dividido por 2, 7, resta 1, baixou o 0, 5, resta 0, aí abaixa um 0, dá por 0, baixa outro 0, dá por 0 novamente, 7.500, que é exatamente a quantidade de tijolos que nós temos aqui. Se eu pegar o volume dessa quantidade de tijolos ali, dividido pelo volume de um só tijolo, a gente tem a quantidade de tijolos. 7.500, alternativa B. Questão 6. As comportas de uma barragem liberam 30.000 litros de água por dia.
quantas cisternas de 2 metros por 3 metros por 1,5 metro poderíamos encher com essa quantidade a cada dia? E aí, primeiramente, vamos descobrir aqui qual que é o volume que a gente obtém ali em cada cisterna. Para isso, a gente multiplica 2 vezes o 3 vezes 1,5. E aí fica mais fácil fazer aqui 2 vezes 1,5, né? Que resulta 3. E aí o resultado disso a gente multiplica por 3, que resulta 9. E no caso, cada uma em metros, né? Cada dimensão é dada em metros. Então vai resultar aqui 9 metros cúbicos. E a gente precisa lembrar da relação também de que cada metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. Se nós temos 9 metros cúbicos, basta fazer a multiplicação. Se eu tenho 9 metros cúbicos, eu vou ter 9 vezes 1.000 litros. Ou seja, 9.000 litros. Portanto, o volume de cada cisterna é 9.000. Se essas comportas liberam 30.000 litros de água por dia, e a gente quer saber quantas das cisternas a gente consegue encher em um dia, né? A cada dia, então a gente precisa saber quanto é 30.000 dividido por 9.000. Podemos simplificar aqui, né? Cortando 3 zeros à direita com 3 zeros à direita aqui, ficando apenas com 30 dividido por 9. E aí dá para simplificar um pouco mais se eu dividir por 3 esse lado aqui e esse lado aqui. Assim a gente fica com 10 dividido por 3. 10 dividido por 3 vai resultar aqui 3, que resulta 9 e resta 1. Como a pergunta é quantas cisternas poderíamos encher, nós podemos encher quantas? Exatamente 3. Vai sobrar um pouquinho aqui, mas esse pouquinho que sobrou não vai conseguir encher a próxima cisterna. Portanto, a alternativa correta é a opção C, 3 cisternas. Questão 7. No sólido representado abaixo, sabe-se que as faces ABCD e BCFE são retângulos de áreas 6 cm² e 10 cm², respectivamente. O que significa esse respectivamente, né? ABCD tem área 6 cm² e BCFE tem área 10 cm². Bom, aqui a gente só tem esse valorzinho aqui dos 2 centímetros, certo? Deixa eu fazer o desenho aqui de azul, a parte que se refere ao ABCD. Estou representando aqui com as mesmas cores porque aí já fica fácil de visualizar. A gente sabe aqui que essa área mede 6 cm² e que é um retângulo. Então, o que a gente pode tirar de informação aqui, né? Eu não sei o valorzinho da base, vou chamar de x, e eu sei aqui que a altura desse retângulo, por assim dizer, a altura, né, vale 2 centímetros. Então, a área da base vai ser 2 vezes o x e isso resulta 6. É isso que a gente pode tirar de informação aqui por enquanto. Em relação ao BCEF, esse lado aqui vai ser o quê? Ó? BCEF. É essa partezinha aqui de cima. A gente sabe quanto mede a base, a gente sabe quanto mede a área total. 10 cm². Nós não sabemos a medida do CF aqui, né? Do C até o F, a altura desse retângulo. Mas a gente pode dizer o seguinte, ó, que 2 vezes, essa parte de baixo, né? Vezes essa altura, que vamos chamar aqui de Y, resulta 10. Isso aqui a gente pode afirmar. Dessas afirmações aqui, a gente pode dizer o quê? Que o x vale 3, certo? Se eu passar o 2 dividindo aqui para o outro lado, vai ficar 6 dividido por 2, 3. E a gente pode afirmar também que o y vale 5, pela mesma linha de raciocínio. Passo o 2 dividindo, né? 10 dividido por 2, 5. Entendendo isso, a gente pode pegar essa altura aqui e descobrir o valor da altura. Vou chamar de H maiúsculo. Se você observar bem, ó, deixa eu desenhar aqui embaixo para ficar mais fácil de observar. Nós temos nessa parte de baixo o x, que vale 3 centímetros. Essa partezinha aqui de cima desse triângulo retângulo também é o valorzinho de y, que vale 5. Então, a nossa hipotenusa aqui vale 5. Falta apenas descobrir quanto é essa altura. Porque o objetivo final, pelo que deu para entender desse enunciado aqui, é você descobrir o volume desse sólido. E para descobrir o volume, basta a gente pegar aqui, ó, a base, multiplicar pela altura. Aí a gente teria o sólido por completo, mas como ele foi dividido aqui, né, em 2 metades, a gente vai pegar metade desse resultado. Então vamos lá, para isso a gente precisa descobrir a altura. Eu tenho hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Eu vou ter essa altura aqui ao quadrado, mais essa base aqui ao quadrado. Ou seja, 25 menos o 9, já passei esse 3 ao quadrado para o lado esquerdo ali, fazendo a subtração, é igual a h ao quadrado. 25 menos 9 resulta 16, esse é o nosso h ao quadrado, portanto o nosso h precisa ser 4. Ou seja, 4 centímetros aqui é a altura desse sólido. Já temos as 3 dimensões.
As 3 dimensões vão retornar para a gente o volume se esse sólido estivesse por completo aqui. Eu tenho 3 vezes 2 vezes 4. O resultado de 3 vezes 2 é 6 vezes 4, 24 centímetros cúbicos. Esse seria o volume completo. Como a gente só tem metade desse sólido, eu vou pegar o quê? Metade desse volume aqui. Vou até escrever aqui, ó, volume completo, e eu vou colocar VR de volume real. Volume real é o volume completo dividido por 2, ou seja, 12 centímetros cúbicos. Alternativa D. Questão 8, essa é do Enem. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado nessa figura aqui. E aqui tem a legenda, né? Bzinho, largura do fundo, Bzão, largura do topo, C maiúsculo, comprimento do silo, o comprimento está aqui, ó. E a altura do sino é o nosso Hzinho. Considere um silo de 2 metros de altura, vamos colocando já aqui, ó. 2 metros de altura, beleza, então o Hzinho vale 2 metros. 6 metros de largura de topo. Largura de topo é o Bzão, ou seja, Bzão igual a 6 metros. E 20 metros de comprimento. Vou escrever aqui embaixo, ó, o comprimento é igual a 20 metros. Falta saber essa partezinha de baixo agora, né? Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais que a largura do fundo. Essa é meio complicadinha, mas vamos comigo com calma, ó. Para cada metro de altura do silo, cada metro de altura. No caso, quantos metros nós temos? 2. Então, eu vou multiplicar por 2 essa parte a seguir, tá? Porque eu tenho 2 metros de altura, então 2 vezes isso daqui vai acontecer, que ele vai falar a seguir aqui, ó. A largura do topo tem meio metro a mais. Então, a largura do topo, como aqui tem 2 metros de altura, vai ter 2 vezes meio metro, ou seja, 1 metro. Como se a gente estivesse reescrevendo essa frase, tá? Então, como tem a altura de 2 metros, aqui eu vou ter 1 metro a mais no topo em relação à largura do fundo. Bom, a largura do fundo é o que eu não tenho, mas eu sei que a de cima está 1 metro a mais do que essa largura do fundo. Se em cima tem 6 e está 1 metro a mais, então essa largura do fundo tem que ser 5 metros. Espero que tenha ficado claro essa parte, que ela é meio confusa, né? Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Então guarda essa informação aqui também, que ela é importante. Ó, 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos. Aí vem a pergunta, após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é? Bom, para saber a quantidade máxima, a gente tem que saber o volume. E para saber o volume, o que a gente precisa fazer? Bom, é mais fácil aqui a gente pensar no seguinte, ó. Vou calcular essa área aqui, vou tomar isso daqui como sendo a nossa base, por mais que esteja ali deitadinho esse silo, né? É só imaginar que ele esteja de pé, tá? Para ficar mais fácil de calcular. Eu vou calcular essa área da base, que é um trapézio, porque aí a gente só multiplica depois pelo comprimento. E aí a gente vai ter o volume total, beleza? Qual que é a área daquela base, então? Bom, é um trapézio, então a área do trapézio vai ser a base maior, que no caso é essa partezinha de cima aqui, ó, 6, mais a base menor, que é essa partezinha aqui de baixo, 5, vezes a altura dessa base aqui que a gente está considerando, tá? Então a altura dessa base é 2 metros, vezes 2, dividido por 2. Essa é a área da nossa base. Posso cancelar esse 2 com esse. 5 mais 6 resulta 11. Então, essa daqui é a nossa área da base. 11 metros quadrados. Para descobrir o volume agora, basta eu pegar aqui a área dessa base. Vou escrever aqui, inclusive, ó, um B de base, tá? A área da base. Vou multiplicar pela altura, entre aspas, né? Porque aqui, no caso, é um comprimento. Comprimento de 20. Vou escrever o nome que está aqui, inclusive, ó. Vezes comprimento, tá? Volume, então, vai ser igual a 11 vezes o comprimento, que é de 20. 20 vezes 11 resulta 220 metros cúbicos. Agora a gente vem para essa informação que eu falei para você lembrar porque era importante. Ó. 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Bom, se 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos, e aqui nós temos 220 metros cúbicos, eu sei que metade desses 220 aqui vai ser a quantidade de forragem em tonelada que vai caber nesse silo, né? Ou seja, 110, metade do resultado ali
Metade do 220 metros cúbicos vai ser 110 toneladas. É essa a quantidade máxima de forragem que cabe nesse silo. Alternativa D. Questão 9. Um reservatório de combustíveis de formato cilíndrico com tampa precisa de um tratamento anti-ferrugem. Se o produto a ser aplicado rende 6 metros quadrados por litro, atenção aqui, ó, 6 metros quadrados, a gente está falando a respeito de área. É muito comum nesse tipo de questão a galera confundir com volume, tá? Então atenção aqui que a gente está falando de área. Determine quantos litros aproximadamente são necessários para a aplicação de 3 demãos, sabendo-se que o reservatório tem 10 metros de diâmetro e 12 de altura. A gente pode usar o π como aproximação de 3,14. Bom, é o seguinte, para ficar mais fácil de visualizar o que está acontecendo, vou montar esse cilindro aqui a partir do que o autor Fábio Simas fez aqui no GeoGebra. Parabéns aqui, Fábio, por essa construção, tá? Ficou muito legal. Bom, eu peguei um cilindro ali, vou colocar uma altura um pouco maior, e agora nós vamos acompanhar o processo aqui do cilindro sendo planificado. Olha só isso, ó. Abrimos a tampa do cilindro e abrimos essa parte do meio do cilindro agora também. Você pode perceber ali que forma um retângulo. Nós temos ali então, quando o cilindro fica planificado, 2 círculos e um retângulo. Agora observa o seguinte ali, ó. Além disso, olha só que interessante, ó. A circunferência ali na parte de cima, né, na nossa base, você consegue estender ao longo desse retângulo. Então aquela circunferência da base, ela é justamente ali a base do nosso retângulo formado ali pelo cilindro, beleza? Então, o que a gente vai querer saber na verdade? Nós queremos não o volume desse cilindro, e sim qual é essa área aqui dos 2 círculos e dessa parte do meio. Essa parte do meio aqui que a gente chama de área lateral, né? Bom, como tem 10 metros de diâmetro, então a gente pode entender aqui que o raio tem 5 metros. E esses 12 metros de altura, a altura é do cilindro, certo? Aqui eu vou continuar com ele planificado, tá? Só lembre-se lá do original, e aqui é onde a gente tem esses 12 metros de altura. Bom, agora a gente precisa saber quanto é essa partezinha aqui de cima. E essa parte de cima é justamente a circunferência ali da nossa base. Lembre-se que a circunferência é 2 vezes π vezes o raio. O raio não é 5 centímetros, então aqui a gente vai ter 2 vezes aproximadamente 3,14 vezes o raio, que é 5. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3,14, 31,4 centímetros. Então essa distância aqui é de 31,4 centímetros. Agora a gente pode calcular aqui a área desse retângulo. A área do retângulo vai ser o quê? Vou colocar aqui como área lateral, SL de área lateral. É a base, que é 31,4, que a gente acabou de descobrir, vezes a altura, que é 12 metros. Deixa eu colocar aqui 31,4 vezes 12, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, e 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1, 1 vezes o 3, 3. Somando a gente tem 8, 6, 7 e 3. E uma casa decimal. Portanto, a área lateral é igual a 376,8 metros quadrados. Aqui está centímetro, não sei porque eu coloquei centímetro aqui, tá? Aqui em cima também são metros, tá? 31,4 metros. Bom, calculada essa parte da área lateral, a gente precisa saber a área da base agora. E a base é um círculo, então tá facinho de calcular a área do círculo, né? A área do círculo é igual a π vezes raio ao quadrado. Π vale aproximadamente 3,14 vezes raio ao quadrado. Raio vezes raio, 25 nesse caso, porque o raio é 5 metros, né? Bora lá fazer 3,14 vezes 25. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. Com 2 que foram 7. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Somando a gente tem 0, 15, 8 e 7. 2 casas decimais, ou seja, a área do círculo é igual a 78,50 metros quadrados. Lembrando, você tem uma área lateral e você tem 2 círculos, a base e a parte de cima, que é a tampa. Então, para calcular a área total, vou fazer aqui embaixo, ó, nós temos 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área total do nosso cilindro vai ser, então, 2 vezes a área da base, 78,50,
mais a área lateral, que é 376,8. 78,50 vezes 2 resulta 10. 2 vezes 8, 16, com o que foi 17. 2 vezes 7, 14, com o que foi 15. Uma casa decimal, vírgula aqui, 157, mais 376,8. Essa é a nossa área total. 157 mais 376,8. Aqui em cima é vírgula 0. 8 mais 0, 8. 7 mais 6, 13, vai 1. 1 mais 5, 6. E 7 mais 6 é 13 também aqui, vai 1. 3 mais 2, 5. Ou seja, 533,8. Essa é a área total, 533,8. Beleza? E aí, a unidade de medida aqui é em metros quadrados, certo? Temos 533,8 metros quadrados. Mas aqui a pergunta está sendo feita da seguinte forma, ó. Se o produto aplicado rende 6 metros quadrados por litro, determine quantos litros são necessários para aplicar 3 demãos, né? No final, esse aplicar 3 demãos é só a gente multiplicar por 3, tá? Vamos ver quantos litros a gente precisa para passar por toda essa superfície primeiro ali. Bom, se para aplicar em 6 metros quadrados eu preciso de 1 litro, regrinha de 3 aqui, né? 6 metros quadrados precisa de 1 litro. Nós temos 533,8 metros quadrados. Vai precisar de quantos litros? Multiplicação cruzada ali. Eu tenho 533,8 vezes 1 igual a... Multipliquei aqui, né? Igual a 6 vezes x. 6x. 6 está multiplicando. Do outro lado vai ficar dividindo. Então, 533,8 dividido por 6. Esse é o nosso resultado ali. Vou fazer a divisão aqui em cima também no rascunho. 533,8 dividido por 6. Só o 5 não é possível dividir. Vou pegar o 53. 6 vezes 9 resulta 54. Então já passou. Precisa ser 6 vezes 8, que é 48. De 48 para 53 faltam 5. Abaixa o próximo 3. Vai resultar 8 de novo. 48, subtraímos, restam 5 novamente. Abaixa esse 8 aqui. 58 dividido por 6. 9 vezes 6 resulta 54. Subtraindo novamente, restam 4. Vou acrescentar mais um 0. Vou colocar uma vírgula aqui. 7 vezes 6, 35. Para 40 faltam 5. Mais um 0. E tá legal, né? Já tá um valorzinho aproximado ali. Mas aí lembre-se do seguinte, aqui tinha uma vírgula e uma casa decimal. Então, na verdade, essa vírgula aqui não vai ficar aqui, e sim uma casinha para a esquerda. Faz sentido, né? Afinal de contas, se eu multiplicasse 6 vezes 889, já teria passado de 500. Agora, se a gente multiplicar 6 vezes por 88,97, que é aproximadamente multiplicar por 89, ou se você quiser arredondar e multiplicar por 90, né? 6 vezes 90... Aí sim vai resultar aproximadamente ali 540. Fica mais fácil, eu estou arredondando só para fazer a continha, para mostrar que está próximo o suficiente, tá? Então temos aqui 88,97. Isso é aproximadamente quantos litros? Isso aqui é aproximadamente 89 litros. É o que a gente quer descobrir? Não é. O exercício está perguntando para a aplicação de 3 demãos. Se eu quero aplicar 3 demãos, então a gente vai calcular aqui 3x. Ou seja, 3 vezes 89. 3 vezes 9, 27. Fica o 7, vai 2. 3 vezes 8, 24. Com 2 que foram, 26. 267. Como a gente arredondou ali, usou 3,14, não vai dar o valor exatamente igual ali. Mas o valor mais próximo que nós temos de 267 ali é 264. Considerando uma coisa que tem que ser levada em consideração aqui, tá? Considerando que nós lavamos só a parte de dentro disso aqui. Porque quando fala que esse reservatório de combustível aí precisa de um tratamento antiferrugem, supõe-se que você vai lavar por dentro e por fora também. Só que se a gente pensasse em lavagem por dentro e por fora, não tem nenhum dos itens aqui que vai ter mais litros do que 264. Então, considerando as alternativas, a gente vai considerar que o enunciado pediu só para lavar a parte de dentro desse reservatório. Beleza? Alternativa D. Questão 10. Se determinada tinta rende 9 metros quadrados por litro, quantos litros serão necessários para pintar o interior de um salão com 8 metros de comprimento por 6 metros de largura e 3 metros de altura, aplicando-se 2 demãos?
Bom, seguinte, vamos lá pensar esse salão primeiramente aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui 8 metros de comprimento nesse salão. Vou escrever aqui embaixo, ó, 8 metros. De largura, nós temos aqui 6 metros. Vou escrever aqui, 6 metros. E de altura, 3,5 metros. Desenhado aí nosso rascunho de salão, tá? 3,5 metros de altura. E aí eu quero que você perceba o seguinte, aqui nós temos uma área de uma parede. Essa parede, por mais que eu não tenha desenhado, ela vai se repetir aqui desse outro lado, certo? Aqui nós temos uma outra parede que também, apesar de eu não ter desenhado, se repete aqui na frente. Essa parede B aparece aqui novamente. Então temos duas paredes do tamanho A, duas paredes do tamanho B e nós temos aqui o piso. O piso, a gente não vai passar tinta no piso, né? Mas no teto do salão nós vamos passar tinta, ok? Então esse C ele vai contabilizar também. A área que a gente deseja observar aqui, eu escrevi aqui metros, tá? 3,5 metros. A área que nós desejamos observar aqui no total é de 2A mais 2B, são as duas paredes, né? Que tem essas duas dimensões aí, mais uma vez o C. Não por causa do piso, e sim por causa do teto. O piso vai ficar sem pintar. E aí, bora descobrir essas áreas. Qual é a área de A? Vamos pensar aqui, ó. O A, ele tem essa base aqui, que vale 6 metros, vezes a altura. A altura vale 3,5. E como nós queremos o 2A no final das contas, eu já vou pensar em 2 vezes o A aqui também, tá? Então, no finalzinho lá, eu vou multiplicar por 2. Aqui é uma vez o A, assim fica 2 vezes o A. Vou pensar a mesma coisa por B. Eu tenho 2 vezes o B. Bom, quem é o B? Nós temos aqui a base valendo 8 metros. A altura vale 3,5, então 2 vezes 3,5. E como eu estou querendo 2B, eu vou multiplicar no finalzinho ali por 2 também. Só para simplificar a conta, porque aí eu tenho 2 vezes 3,5, resultando 7. E 7 vezes 6, 42. E aqui nós temos 2 vezes 3,5 também resultando 7. E 7 vezes 8, 56. Por último, a área C. Quanto vale o C aqui, ó? Eu tenho 8 metros de base e, entre aspas, né, 6 metros de altura. 8 vezes 6. Não vou multiplicar por 2 porque a gente só quer uma vez o valorzinho C. Eu não vou pegar o piso e o teto, vou pegar apenas o teto. E 8 vezes 6 resulta 48. Como a gente quer essa soma aqui, basta a gente somar isso daqui, né? 42 mais 56 mais 48. Vamos lá, coloquei o símbolo de adição aqui, ó. 8 mais 2, 10, mais 6, 16. Fica 6 e vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10, mais 4, 14. 146 metros quadrados. Tudo isso daqui está em metros quadrados, porque nós estamos falando de área. Perfeito, agora a gente vem para o rendimento da tinta, ó. 9 metros quadrados por litro. Vou colocar o rendimento aqui, ó. 9 metros quadrados de área são pintados com 1 litro dessa tinta. Aqui nós temos 146 metros quadrados. Quantos litros de tinta a gente vai precisar? A gente precisa de X. Regrinha de 3 simples, ó. 9 vezes X e 146 vezes 1. 146 vezes 1 é 146 e 9 vezes X, 9X. O 9 está multiplicando, do outro lado ele vai ficar dividindo, vai ficar 146 dividido por 9 igual a X. Vamos fazer essa divisão ali agora. Vou fazer ela no cantinho de cima aqui, ó. 146 dividido por 9. 14 dividido por 9, 1, restam 5. Abaixo 6 ali. 56 dividido por 9, 9 vezes 6, né? Vai resultar 54 e restam 2. Aí eu posso continuar a continha? Posso. Coloco um 0 aqui, uma vírgula aqui. Aí vai resultar 2. 2 vezes 9, 18. Aí vai sobrar 2 novamente. Aí continuaria a continha. Coloca mais um 0 aqui. A gente pode prosseguir multiplicando por 2. E vai dar 18 novamente. Vai restar 2 e assim por diante. Ou a gente pode simplificar, né? Resultou 16 litros de tinta aproximadamente. Mas nós estamos interessados aqui em saber aplicando-se duas demãos. Então, nós estamos interessados em 2x. 2x vai ser aproximadamente 32 litros. Não existe essa opção aqui, entre as opções que foram dadas. Mas a que mais se aproxima é a alternativa A. Afinal de contas, vai usar um pouquinho a mais do que 32, certo? Aqui usou 16,22. Quando a gente multiplicar por 2, vai dar 32,44. Então, a gente arredonda isso daqui,
mas a gente não pode comprar metade de 1 litro de tinta, nesse exercício aqui em particular, tá? Então não existe meio litro de tinta, portanto eu vou precisar de mais do que 32, então eu vou arredondar para cima. Precisarei de 33 litros. Alternativa A, fechamos aqui os 10 exercícios. Que bom que você gostou do vídeo, assistiu até o final. Eu espero que você tenha deixado o seu like aqui embaixo para ajudar no engajamento, para esse vídeo chegar em mais pessoas. E se você gostou bastante ou ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu estou sempre lendo e respondendo todo mundo. Um forte abraço para ti e até a próxima. Falou!